Olá, bom dia. Mais um Café com o Presidente no ar, aquele nosso bate-papo semanal com o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Luiz Socini. Bom dia, presidente. Bom dia, Mirna. Presidente, a gente está falando aqui de uma semana importantíssima, como tantas outras, mas essa marca aí o fim do ano legislativo de 2024, com 2 reuniões ordinárias e ainda um monte de atividade aqui na Câmara Municipal. Mas a gente começa falando do orçamento de 2025, previsto para ser votado na noite desta segunda-feira. Qual é o clima para essa votação? A gente tem as emendas impositivas. Dá um detalhe aí para a gente, presidente. O orçamento é talvez uma das principais peças que a Câmara aprova, né, porque vai definir como a Prefeitura vai utilizar os recursos arrecadados em 2025, né, quais as áreas onde serão utilizados e empregados esses recursos, né. A saúde, educação, sempre sendo as pastas com maior volume de recurso, mostrando assim a prioridade do investimento tanto em educação quanto em saúde. A Secretaria de Serviços Públicos também é uma secretaria que tem uma dotação volumosa, porque ela que cuida de toda a manutenção da cidade, né? Então não é pouca coisa os serviços públicos, desde pavimentação, recapeamento, tapa-buraco, cuidado com as praças, poda de árvore, limpeza, entre outros, né? Então, na audiência pública, foi uma audiência pública assim, bastante participativa também, vários questionamentos, sugestões e tal, mas o grande momento para a Câmara é realmente a aprovação, junto com o orçamento, das emendas impositivas, né? Foram 694 emendas impositivas, né, o conjunto dos vereadores, indicando recursos para aplicar em várias áreas da saúde, 50% dos valores para a saúde, para equipamentos públicos, né, os hospitais, pronto atendimento, e também para entidades conveniadas que atendem o SUS. E os outros 50% distribuídos em diversas áreas da Prefeitura, tanto para atender demandas de organizações sociais da comunidade, melhoria, infraestrutura em bairros, localidades, e também em eventos de esporte, cultura. Então, os vereadores têm uma expectativa, obviamente, da aprovação, porque isso garante que o vereador possa, ouvindo a comunidade, também ajudar a direcionar o orçamento para isso. Então, a expectativa é de aprovação. Inclusive, nesse sentido, a gente teve, agora em 2024, uma reunião em que a secretária de Cultura veio à Câmara, agradeceu os vereadores, e quando a gente conversa com grande parte deles, a gente observa que há muitas emendas impositivas para a área da cultura, dizendo o seguinte, né, pelo menos nos bate-papos que eu conversei em outros programas, na Casa do Povo, por exemplo, os vereadores falam, olha, a gente tem aquela questão da saúde e tudo, mas por quê? Porque as pessoas precisam de lazer, precisam de entretenimento, precisam de que elas tenham acesso a esses, né, equipamentos, e para também, porque isso tudo implica numa qualidade de vida. Sem dúvida, sem dúvida. O esporte, o lazer, o esporte também está sendo contemplado, né? Os campeonatos que a Prefeitura organiza, né, que permite a prática e o acesso de milhares de pessoas, homens e mulheres, né? O amador tem crescido. Muito, muito. E na periferia, por exemplo, às vezes o futebol é a única ou principal opção de lazer, né? Para quem trabalha a semana inteira e o fim de semana quer bater uma bolinha. Então, e também as ações culturais. Isso ajuda, assim, a distensionar, a criar qualidade de vida. Também todos esses eventos são locais de encontro, de integração, né? Então promove esse sentimento de vizinhança, de solidariedade. Então os efeitos, né, dos recursos na cultura também contribuem, inclusive, com a saúde. Sim. Acaba com estresse, depressão, né? Então os benefícios são enormes, por isso os vereadores têm, sim, ajudado muito com emendas nessas duas áreas. Tá certo, então. Com a aprovação, o prefeito precisa sancionar até o fim de dezembro? Como que funciona depois? Sim, sim. Ele normalmente até fim de dezembro, porque depois de sancionado, ele tem outras providências, segundo a lei de 4.320, né, a partir de 1º de janeiro, ele tem que lançar no sistema todas as dotações, existem procedimentos que antes disso estarem, dessas providências estarem tomadas, ele não pode sequer fazer pagamento, ordenar despesa, né?
Então, é uma matéria que, chegando lá, há também interesse do prefeito em sancionar rápido, porque quanto mais cedo sancionar, mais cedo inicia a execução orçamentária do ano que vem. Tá certo. Falando ainda em votação, estava prevista para essa semana a votação do PIDES, né, que é o Polo de Inovação e Desenvolvimento lá do Distrito de Barão Geraldo, e na última quinta-feira nós recebemos aí a informação da Prefeitura de que o Executivo, como autor do projeto, vai pedir a retirada para que ele volte à pauta só no ano que vem. Fala um pouquinho o que é isso, o que significa, o que aconteceu. Então, nós fizemos uma segunda audiência pública do PIDES, né, no último sábado, mais uma audiência assim, muito representativa, com muita participação, e foram sugeridas diversas emendas de adequação ao PIDES. 46, para ser mais preciso. E aí houve no dia ali quase que um combinado, né? O governo entendendo que as sugestões, elas sim contribuíam com o aprimoramento do projeto de lei, se comprometeram a estudá-las para que elas fossem incorporadas no projeto. Porque daí é o próprio Executivo que tem que incorporar isso ao projeto. As emendas, né? Porque pelo volume, pela quantidade, ainda que o líder de governo fizesse, e tem algumas emendas de natureza muito técnicas, né, muito específicas, que demandam uma análise mais criteriosa, porque às vezes você adota uma alteração de um artigo da lei, e isso pode ter reflexo em outro artigo, em algum aspecto da legislação urbanística. Então, para atender, né, ao clamor ou à participação da população na audiência pública, o governo entendeu por bem que é melhor fazer isso com calma e aí deixar para aprovar o projeto no ano que vem, né, sem prejuízo do que ele pretende para a cidade, né. Eu acho que foi um gesto importante, de sensibilidade do governo, e até no sentido de não só ouvir, mas acolher as propostas que foram tiradas na audiência pública. Como ele estava em pauta, segundo um artigo do Regimento 144, né, então o líder de governo, representando o governo, ele vai pedir a retirada do projeto da pauta. Sim. Aí fica para o ano que vem continuar essa discussão. Falando em pauta, presidente, quem acompanha aqui a TV Câmara Campinas, em especial a transmissão das reuniões ordinárias ou vem à Câmara pessoalmente, está observando que agora, na fase final, a gente tem tido amplo debate e até às vezes algumas discussões bem acaloradas em relação a alguns projetos, alguns temas abordados durante as reuniões. Eu queria que o senhor falasse dessa condução dos trabalhos, que inclusive alguns vereadores usaram recentemente o microfone de à parte, parabenizando justamente por essa condução, para que promovesse esse amplo debate democrático, apesar de às vezes ele ser um pouco aflorado. Não, o meu papel como presidente, primeiro, é permitir que o debate aconteça, né? Eu acho que tem um regimento que regula, determina o que pode e o que não pode ser feito, e eu sou, assim, fiscal do regimento. Então, tudo aquilo que é feito de forma regimental é permitido. Então, e o debate é importante, né? Porque ainda que haja debates de ideias, opiniões muito contrárias, eu acho que a democracia é isso. E a Câmara, ela tem que, na essência, ser democrática. Eu tenho procurado permitir isso, né, sem exageros, e isso distensiona, né? Porque ainda que fica um clima, às vezes, tenso na hora, tá, mas depois que passa, todo mundo percebe que teve a oportunidade de manifestar a sua opinião, de se posicionar sem nenhuma restrição, sem ofensa. Então, eu acho que o parlamento cresce com isso, né? O resultado dessas discussões, na minha opinião, são sempre positivas, porque quanto mais você discute, mais você forma a sua convicção a respeito daquilo que está sendo discutido, os vereadores falando assim, né? E aí, na hora de votar, eles vão fazer com maior consciência. Mas é bom, eu gosto de ver os debates na Câmara, assim, nas sessões ficam muito mornas, tá? Mas e aí o meu papel é garantir, assim, primeiro o respeito ao mandato de todos os vereadores, o direito de cada vereador, que todo vereador tem, de exercer seu mandato segundo a sua ideologia, segundo a sua forma, o seu jeito, né? Mas obviamente sempre respeitando o regimento. Tá certo, então. No decorrer de 2024, nós falamos aqui em várias fases do MECA, né, que é o Museu
O memorial, desculpe, o memorial da Câmara, que a gente já tem, inclusive, se você acessar lá o campinas.sp.leg.br, a gente já tem ele de forma virtual. E o presidente já tinha adiantado aqui, né, Rossini, que a gente tem ainda um passo importante, que é ele de forma física, digamos assim, as pessoas gostam de ver ali pessoalmente. E parece que a gente tem novidade a esse respeito. Conta para nós. Ah, sim, né? Porque a Câmara contratou uma empresa especializada em desenvolver projetos como esse, fez uma apresentação para os técnicos, o conjunto dos servidores envolvidos aí no MECA, e ia ser uma surpresa muito agradável, né? Como é que eles conseguiram materializar uma proposta que atende muito da nossa expectativa. A gente quer criar na Câmara esse local onde a gente possa recepcionar escolas, cidadãos, e ao entrarem eles vão ter um contato com a história da cidade a partir da Câmara, mas num ambiente assim de imersão, né? E vão se sentir uma interação diferente que a tecnologia permite. Então é utilizar o conhecimento armazenado na nossa biblioteca, né, as informações, fotos, textos, relatos da história de Campinas a partir da Câmara, a partir da tecnologia, para que a pessoa possa, por exemplo, quase assim, conversar com Campos Salles, com Francisco Glicério, entender o momento da história, né, que eles são ícones da história, ajudaram a formar Campinas. Então o projeto, primeiro, ele foi mostrado como é que deve ficar, né? Sim. É uma coisa fantástica, eu estou assim, entusiasmado com isso. E vai a proposta é que seja aqui no prédio mesmo? Sim, sim. Nós temos um espaço onde ficava a Elecamp, que ela foi movida, né? Sim. E ali é que se vai fazer isso. Essa adaptação do meca físico vai ser fantástico. Talvez uma das primeiras câmaras do país a fazer algo como isso. Um serviço de utilidade pública, de estímulo à cidadania, de educação, né, com os documentos que a gente tem na Câmara, que conta a história da cidade. O quê? Uns 2 anos para a gente consiga ter essa realidade? Por aí. Final de 2026, provavelmente. Tá certo, então a gente vai mostrar aqui... Final de 2026 não, final de 2025. De 2025 já, então são 2 anos menos ainda, hein? Olha, a gente vai mostrando aqui na TV Câmara Campinas, nos nossos telejornais e também, claro, sempre conversando com o presidente que atualiza a gente sobre esse memorial. Se você quiser acessar, você já tem ali no site da Câmara, ele virtualmente, em que você pode ver aí vários momentos, vários temas relacionados ao Legislativo e também conhecer as histórias das ruas de Campinas. Olha, vale a pena já conhecer um pouquinho desse meca de forma virtual, né? Bem facinho. Tá muito legal. Olha, e também a gente teve na última semana o Dia do Samba, o dia 2 de dezembro, e a Câmara, desde 2014, por iniciativa do senhor, né, vereador, a gente tem aqui uma honraria dedicada a esse tema, e que tivemos semana passada a entrega, enfim, aos artistas e pessoas que contribuem para o samba aqui na nossa cidade. Primeiro que o samba, assim, talvez seja a mais genuína manifestação da cultura brasileira, popular brasileira, né? E a ideia de criar essa homenagem, que chama Diploma Noel Rosa, é exatamente de reconhecer e homenagear aqueles que fazem do samba a razão da sua vida, até, porque o samba também é apaixonante, né? Ele é emoção e tal. Então esse prêmio ele é direcionado a quem canta, a quem toca, a quem compõe, a quem produz, a quem entidades, espaços, bares, enfim, que abrem um espaço para a execução da música, né? Escola de samba. Então, no dia 3, foi terça-feira, porque dia 2 era segunda, a gente não podia fazer por causa da sessão da Câmara, nós homenageamos mais 8 sambistas ou representantes de samba, porque teve uma escola de samba também. Uma grande festa, né? Primeiro a gente percebe a emoção deles, dos homenageados, né, que se sentem realmente reconhecidos e valorizados, né? No passado, o sambista e o samba era marginalizado. Sim. Era quase que uma contracultura, né? Mas hoje não, hoje ele sobreviveu a isso, se fortaleceu, e tem gente, em Campinas nós temos sambistas maravilhosos, que inclusive ajudam a levar o nome de Campinas para o Brasil, para fora do país, né? Tocando com cantores, né,
reconhecidos internacionalmente, e assim, muita riqueza. E essa reunião de terça-feira foi fantástica. E toda apresentação. Pois é, e toda reunião, depois da sessão solene, da entrega do título, dos agradecimentos, a gente faz uma sessão musical, né? Sim. Assim, porque aí eles vão mostrar e provar por que eles estão sendo homenageados. Cada um dá sua palhinha, dá uma canja, junta todo mundo. É um grande show, um grande espetáculo, e eu me sinto honrado de poder ter sido o autor dessa iniciativa. Inclusive, se você não conferiu, também está lá, olha, essa solene que aconteceu no último dia 3 de dezembro, lá no youtube.com/TV Câmara Campinas, você vai conferir lá todas as homenagens e também esse show que o presidente mencionou. Presidente, por essa semana, então, encerramos o ano legislativo. Semana que vem a gente combina, então, de fazer um balanço? Sem dúvida. Tá certo, vamos então. junto. Até a próxima segunda-feira. Até a próxima. Valeu.